Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos explorar ainda um pouco de literatura contemporânea. Ou seja, nós vamos ver as tendências que a literatura contemporânea então nos traz. Vamos entender então um pouquinho mais sobre ela. Para falar de literatura contemporânea, é preciso, antes de tudo, entender do que se trata essa caracterização contemporânea. A contemporaneidade, segundo um filósofo italiano, é uma singular relação com o próprio tempo. É singular, pois consiste em uma abordagem a respeito de um período muito próximo ou imediatamente atual. Falar sobre romantismo hoje, por exemplo, permite uma abordagem mais objetiva, uma vez que já não fazemos parte desse período. Então, o que a gente pode perceber? Essa questão do que é contemporâneo é bastante complexo. Para isso, a gente precisa ir para outra área do conhecimento, que é a filosofia. Justamente porque, gente, essa questão do que é contemporâneo, para falar bem a verdade, ela é discutida até hoje. Então, nós colocamos de modo geral que contemporâneo é aquilo que você vive no momento. Ou seja, a nossa literatura contemporânea, ela está ligada com o que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, nós podemos analisar a nossa sociedade agora através, então, da nossa literatura. Então, gente, falar de literatura contemporânea é bastante complexo. Por quê? Nós estamos inseridos nesse cenário. Então, como a gente falou ali anteriormente, é muito mais fácil falar de romantismo, por exemplo. Por quê? Eu não estou mais fazendo parte do romantismo. Então, essa informação é importante. Quanto mais próximo a mim é, mais difícil é que a gente converse sobre. Então, gente, há um distanciamento histórico e por isso é possível sistematizar o assunto de modo a viabilizar maior clareza aos estudos. Essa abordagem é diferente da que se faz sobre a produção literária do nosso tempo. Afinal, ela ainda está se construindo e todo momento surgem novas formas de se produzir, novas discussões e novos entendimentos. Então, gente, eu preciso desse distanciamento histórico, justamente porque lá eu tenho um sistema já fechado, então eu consigo pego de tal ano a tal ano e fazer essa análise literária é muito mais fácil. Agora, eu fazer uma análise literária, por exemplo, da literatura da década de 90, anos 2000, a gente ainda está inserido nessa realidade. Então, é muito mais complexo, justamente porque isso pode mudar. Então, a todo momento eu preciso estar reanalisando. Mas, especificamente, nós vamos falar agora sobre o teatro contemporâneo. Vamos entender como que o teatro ele se comporta. Lembrando, gente, que o teatro ele é muito diferente atualmente do que a gente viu lá na antiga Grécia. Então, no âmbito mundial, o teatro, no século XX, transformou os fundamentos estéticos do século XIX. Alguns experimentos de destaque foram o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade e o teatro do absurdo. As regras dominantes do teatro, até então, começaram a ser desafiadas em virtude do contexto histórico enfrentado mundialmente na virada do século. Então a gente pode ver que o que a gente tinha de fundamento estético no século XIX, ele foi alterado no nosso teatro do século XX. Então, gente, o que a gente tem de destaque? O expressionismo alemão, retomando um pouquinho lá do que nós vimos na vanguarda europeia, expressionismo, visão pessimista, né? O sentimento, ele está em destaque. O teatro épico, gente, também a gente vê que ele veio lá da Idade Média e ele veio também até os dias de hoje. Teatro da crueldade e do absurdo são dois nomes que surgem então agora no teatro contemporâneo. Justamente porque, gente, eles abordam então, né, a crueldade, obviamente, e o absurdo são situações levadas ao absurdo. Então a gente percebe que o teatro ele vai explorar diferentes coisas.
E o teatro do absurdo, gente, por exemplo, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e retrata a condição humana da solidão e a destruição de valores e crenças. Foge das estruturas sequenciais para abordar temas sombrios. É marcado por alguns autores, Ionesco, Beckett e Genet. Então a gente percebe, gente, que esse teatro do absurdo, ele surge pós-guerra. Então sempre as guerras, elas influenciam a literatura, como a gente já citou anteriormente, que a história, né, a sociedade influenciam diretamente a literatura. Então eles vão retratar no teatro do absurdo principalmente a condição de solidão humana e a destruição de valores e crenças. Justamente porque tudo isso de destruição, solidão, a gente está num cenário de pós-guerra. Então eu estou num cenário de destruição. E muitas vezes essa solidão surge porque nós perdemos inúmeras vidas. Então a gente percebe como isso se reflete também na literatura. Então, gente, eles fogem dessa estrutura que nós estamos acostumados de teatro, justamente porque eles vão abordar temas sombrios. E a quebra, gente, da quarta parede, como é chamada a parede imaginária que separa o público das personagens e permite que se assista ao espetáculo de forma passiva, é outra tendência contemporânea. Nas últimas décadas, muitos grupos teatrais têm investido na interação entre público e personagens. A contemporaneidade do teatro brasileiro é marcada pela composição da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, no ano de 1943. Ou seja, nós temos aqui como se fosse o teatro, né? Nós temos o palco, então a gente tem a parede de fundo e as paredes laterais. Essa quarta parede seria a parede do palco com o público. Então antes nós tínhamos peças que aconteciam ali e elas ficavam ali no palco. Agora, com o teatro contemporâneo, há a interação dos atores com o público. Então seria o que eu estou fazendo agora. Eu estou aqui num ambiente, mas eu estou interagindo com vocês. Então há essa quebra, tanto que a gente vê essa quebra da quarta parede sendo levada também para o cinema. Então, gente, essa interação, ela foi algo que eles pensaram, bom, é interessante a gente trazer esse aspecto, justamente para aproximar o público do teatro. E, gente, aqui no Brasil, nós temos, né, o teatro brasileiro moderno, começando no ano de 1943, com um autor bastante polêmico, que é o Nelson Rodrigues, quando ele escreveu o seu livro chamado Vestido de Noiva. A montagem contou com encenações ousadas, e o texto impactante da peça se tornou um marco da modernidade. Nelson Rodrigues possibilitou em suas peças maneiras de encenar que desafiaram os paradigmas estabelecidos até aquele momento. A crítica o aproximou do expressionismo alemão e do teatro norte-americano ao mesmo tempo. Então a gente percebe que o Nelson Rodrigues, ele foi um autor que ele quebrou com isso do certinho, do normal. Ele traz, gente, justamente coisas para escancarar. São aqueles temas, aquelas coisas que acontecem que as pessoas evitam comentar. Justamente porque nem sempre as pessoas se sentem à vontade para falar sobre. Então, falando sobre o Nelson Rodrigues. Ele nasceu em Recife em 1912. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 7 anos, cidade que será cenário de muitos de seus enredos. Jornalismo e dramaturgia sempre andaram lado a lado na carreira de Nelson. Sua coletânea, A Vida Como Ela É, lançada em 1961, originalmente era uma coluna publicada diariamente no jornal Última Hora. Então, gente, o Nelson Rodrigues, ele vai usar o Rio de Janeiro como cenário para suas histórias. Então a gente percebe que ele começa a publicar suas histórias em jornais. Então ele pega e une o teatro com o jornalismo. E as crônicas, gente, tinham uma abordagem polêmica e giravam em torno de assassinatos, futebol, adultério, desejo e moral.
mais tarde foram adaptadas para a rádio e televisão. Como cronista esportivo, publicou também no Jornal dos Esportes. A figura de Nelson Rodrigues foi irreverente e polêmica. Foi aplaudido e vaiado inúmeras vezes por suas abordagens categóricas. Apoiador declarado do regime militar brasileiro e anticomunista, ocupava um lugar contraditório na sociedade. Então, gente, o Nelson Rodrigues, ele é uma figura bastante contraditória. Mas o que a gente tem que focar aqui? Essa polêmica fazia as pessoas refletirem. Então, por exemplo, ele vai trazer casos de incesto nos seus livros, mas isso vai fazer a sociedade pensar sobre toda essa relação familiar. Ou seja, ele pega algo polêmico e faz surgir toda essa reflexão. E também, gente, de um lado, ele ameaçava os costumes e a moral tradicionais dos dirigentes militares. De outro, perturbava o público que sofria com os intempéries do regime. Nelson morreu em 1980 e deixou um legado de 17 peças teatrais, além de contos e crônicas. Então a gente percebe que o Nelson Rodrigues, ele era tradicionalista, mas ele pegava e ele cutucava esse regime, esses militares que estavam no poder, com essa coisa tradicional, justamente porque as obras dele ameaçavam a moral e os costumes. Então, gente, nós podemos perceber então que o Nelson Rodrigues foi uma figura bastante contraditória. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!